Luke saiu do calor e conforto da casa do seu melhor amigo para o frio congelante do inverno. O sol estava praticamente deslizando sob o horizonte, e as árvores da floresta lançavam longas sombras torcidas pelo pátio. Ele disse adeus ao seu amigo e agradeceu à mãe dele por tê-lo acolhido. Quando as despedidas chegaram ao fim, a porta da frente se fechou e um silêncio caiu sobre Luke. Ele olhou para o gramado na floresta, do crepúsculo que o esperava. Estava a apenas 15 minutos a pé da casa do seu amigo para sua própria casa. Ele já tinha feito aquela caminhada inúmeras vezes antes, mas enquanto observava a noite descer sobre a sua volta, algo sinistro começou a encher as sombras. Luke sabia o que estava por vir. Não aconteceu muitas vezes, mas ele sabia que esta noite seria para ele. Havia uma aguda sensação de medo no ar, e ele quase podia se sentir observado por algo nas sombras. E essa sensação ficava cada vez mais forte. Ele saiu da varanda do amigo e entrou na escuridão da noite. Luke atravessou os 30 metros da varanda até o início do caminho da floresta, sem nenhum problema. Mas quando ele entrou na floresta, ele entrou em outro reino. Já não vivia no mundo das conveniências modernas, onde uma casa acolhedora e brilhante estava a poucos metros de distância. Em seu lugar, era uma existência primordial onde o perigo espreitava em todas as sombras. E sua única salvação era uma caminhada de uma noite. Luke andava por mais de 1 minuto quando começou. Ao longe, da distância média que estava entre 2 árvores, estava lá, parado e imóvel observando. Sua figura torcida e iluminada pelos raios moribundos do sol. Assim que Luke o viu, o mesmo desapareceu. E com isso, desapareceu os últimos vestígios da luz do dia. Está aberta a temporada de caça. Luke começou a se mover mais rápido, mas ele teve que manter postura. Se soubesse que ele começou a correr, logo o perseguiria. Essa não foi a primeira vez que Luke o viu. E depois de encontros suficientes, ele aprendeu as regras. Luke não deveria correr ou gritar, senão ele ficaria com muita raiva. E se ele ficasse com raiva, Luke receberia um corte profundo no braço ou na perna. Então teve a sorte de não o irritar mais. Luke sabia que se mantivesse a calma, chegaria em casa. Ele não o puniria. Seria aterrador, mas ele chegaria em casa ainda assim vivo. Na primeira vez que viu, ele correu para casa com o coração pronto para sair do peito. Ele ganhou um corte desagradável na perna. E para piorar a situação, chegou em casa sujo, sangrando e tremendo. Ele tinha praticamente se jogado na casa e afundado no chão, tremendo e chorando. Quando ele contou a sua mãe o que tinha acontecido, ela descartou tudo que ele tinha dito como apenas um produto de sua imaginação bastante fértil. Ela prometeu se livrar do arbusto com espinhos que estava lá perto, que teoricamente tinham o arranhado. Logo após isso, disse também para se acalmar. Desde então, Luke parou de contar a sua mãe quando ele o via. E quando a coisa o cortava, ele tentava esconder o ferimento. Não só sua mãe culpou sua imaginação, mas também todos os outros que ele tentou dizer. Seu pai, seu irmão, até mesmo seu melhor amigo culpou sua imaginação excessiva. Seu pai e seu irmão lhe disseram para parar de brincadeira e ficar fingindo naquela idade. Luke estava sozinho com um companheiro anormal. Luke continuou em frente, tentando conter o seu medo. A cada segundo ele lutou contra o desejo de gritar e sair correndo pela sua vida. Luke sabia que, a qualquer momento, ele poderia aparecer. Ele pode virar uma esquina e seria apenas a metade do caminho. Ele pode olhar para o lado e vê-lo na árvore mais próxima. Mas não importa o que ele nunca chegou a ver por muito tempo. Luke nem sequer tinha certeza do que se parecia, já que nunca ficou à vista tempo suficiente para que ele criasse sua aparência em sua memória. Mas, embora raramente o visse, a sua presença nunca o deixava em paz. Seja pelo cheiro nocivo de imundície e sangue, ofegante ou babando, Luke sabia que isso sempre estava próximo. A caminhada era uma eternidade para Luke.
Ele sentia como se ele tivesse deixado a casa do seu amigo há horas. E, no entanto, parecia que ainda faltavam milhas e milhas para caminhar até ele estar em casa. Luke começou a retomar o ritmo um pouco, e à medida que seus passos aceleravam, ele começou a ouvir passos barulhentos atrás dele, começar a pisotear as folhas. Isso foi incrivelmente estranho, já que ele nunca tinha ouvido seus passos antes. Eles estavam perto, mas não tão perto o suficiente a ponto de fazer Luke correr. Curiosamente, esses passos pesados deixaram Luke se sentir melhor. Ele sabia que não poderia ser só sua imaginação. Ele podia ouvir as folhas sob os pés do seu perseguidor. Ele podia ouvir isso afetando fisicamente o mundo em sua volta. Certamente essa não poderia ser só obra de sua imaginação. O tempo se arrastava cada vez mais e Luke conseguia ouvir os passos cada vez mais próximos. Seu coração já tenso começou a bater ainda mais rápido. Depois de algum tempo, Luke podia ouvir os passos diretamente atrás dele. Aquilo estava apenas esperando que Luke se virasse e olhasse, mas ele resistia. Aquela coisa sabia, assim que ele parasse ou olhasse para trás, a criatura o devoraria. Assim, quando Luke estava pronto para ceder e correr disso, os passos pararam. Luke ficou tão surpreso que ele acabou vacilando, e enquanto ele desacelerava, sentiu a respiração da coisa sobre o seu pescoço. À medida que um tipo de fumaça ficava ao redor dele, ele quase desmaiou. Mas por algum milagre ele conseguiu se manter de pé. Luke manteve seus sentidos e continuou caminhando. Atrás dele, o monstro soltou um grito assassino, como se estivesse irritado. Luke não sucumbiu às suas provocações. Luke ficou mais assustado do que nunca, mas se recusou a se entregar tão facilmente para a coisa. Luke enfiou as suas mãos nos bolsos, olhou para os sapatos e pegou o ritmo. Luke continuou assim por vários minutos. E durante vários minutos tudo ficou quieto. Luke começou a esperar que o pesadelo da noite acabasse. Quando ele ergueu a cabeça para verificar os arredores, seus olhos caíram sobre os pés do seu perseguidor. Estava parado ali no meio do caminho, esperando por ele. Luke se recusou a olhar para cima e encontrar o seu olhar demoníaco. Os pés eram bizarramente desfigurados, com garras rachadas de amarelo que saíam deles. O dedo maior era curvado como a de um raptor e manchado de sangue. A pele era doentia num tom amarelo pálido, coberta de marcas e verrugas. O arco do pé era desumano e torcido, quase como uma mola. Luke estava prestes a vomitar, mas novamente ele encontrou uma maneira de se manter sob controle. Quase no momento em que voltaria o seu olhar aos pés doentios, ambos desapareceram. Luke não poderia demorar mais. Ele começou a correr. Ele sabia que aquela coisa ficaria furiosa, mas ele não estava nem aí. Ele só queria que aquele terror acabasse. Enquanto ele corria, ele ouviu o que pisava atrás dele. Os passos eram terríveis, e ele soltou um grito sangrento. Luke podia ouvir a fúria no meio do seu próprio choro, e isso o levou a correr cada vez mais rápido. Luke poderia imaginar que estava perto de casa. Se ele pudesse aguentar por mais 30 segundos, ele poderia sair da floresta. Os passos da coisa se aproximaram cada vez mais, e Luke estava quase a ponto de desistir. Suas pernas estavam se movendo mais devagar e mais lentas a cada segundo. Seus pulmões estavam queimando com cada respiração e seu rosto estava ficando frio, como se seu sangue estivesse escorrendo. Luke viu a borda da floresta e com uma última explosão restante de energia continuou. Ele ouviu o monstro se aproximar. Seus gritos ficaram frenéticos enquanto se preparava para matar. Mas assim como Luke começou a sentir as garras da coisa se afundarem em seus ombros, ele pulou além da divisa da árvore até o seu próprio gramado. Luke chegou em sua varanda, ofegando e sibilando durante todo o caminho. Ele se arrastou pelos degraus e entrou em colapso, tremendo enquanto a adrenalina corria através do seu corpo exausto. Luke ficou em silêncio, tentando se recuperar de sua experiência horrível quando, do bosque,
Luke ouviu um horrível fungardo ser terrível. Ele ergueu a cabeça, temendo o que ele poderia ver. Fora da floresta vinha aquilo. Luke não tinha ideia do que fazer. A coisa sempre desaparecia quando ele deixava a floresta. A coisa tinha quebrado suas próprias regras. E Luke estava muito exausto para fazer qualquer coisa, além de assistir ele se aproximando dele. Ao se aproximar, ele começou a vê-lo em detalhes cada vez maiores quando entrou na luz da varanda. Aquilo era mais horrível do que imaginado. Era nojento e não natural. Tinha um enorme olho vermelho no meio do rosto. Abaixo estava um corte torto de uma boca pendurada, revelando uma verdadeira serra de dentes pretos e sangrentos. Não tinha nariz nem ouvidos, e sua cabeça estava coberta de cravos. Os ombros eram desiguais, enquanto um braço era imperfeito, pequeno e ficava balançando naqueles ombros retorcidos. O braço era murcho e estava praticamente pendurado na criatura, enquanto seu outro braço era enorme e tinha garras grandes que combinavam com as dos pés. As garras desse braço se estendiam até o chão e se arrastavam enquanto ele andava para frente. Sua coluna estava torta. Ele era meio corcunda, então era um milagre que essa coisa pudesse andar. Luke olhou horrorizado quando aquilo se aproximou. Ele sabia que ele estava enfrentando a sua morte. Ele estava fisicamente e mentalmente exausto para fazer qualquer coisa, além de olhar o rosto desfigurado da morte. Mas, extraordinariamente, enquanto a aberração se aproximava a menos de 5 pés de distância dele, ele parou. Parou e olhou para Luke. Luke não sabia por quanto tempo eles faziam contato visual. Mas depois de algum tempo, o monstro simplesmente se virou e correu para o bosque. Muito mais rápido do que Luke jamais pensou que o seu físico corcunda poderia ser capaz. Luke ficou ali por algum tempo, até conseguir a energia necessária para conseguir sequer tropeçar para dentro de casa. Quando ele retornou, a única observação feita por sua mãe era que ele estava atrasado, e ele deveria estar ciente da importância de não fazê-la se preocupar com esse tipo de coisa. Luke, exausto, chegou em seu quarto e entrou em colapso. Ele não dormiu bem naquela noite, nem nas futuras várias noites que viriam, mas ele agradeceu a Deus por ter sobrevivido. Ele não sabia o que tinha acontecido para que a criatura tivesse desistido de pegá-lo. Talvez tenha sido algum tipo de senso de honra ou coisa parecida que o impediu de matar um menino indefeso. Ou talvez apenas quisesse preservá-lo para uma outra noite de diversão. Luke não sabia e também não se importava. Ele apenas estava agradecido por estar vivo. Naquela mesma noite, outro jovem voltou para casa tarde. Ele limpava a si mesmo a sujeira com suas enormes unhas rachadas e amareladas na entrada de sua casa. Quando ele entrou na caverna úmida que era sua casa, a mãe do menino exigia saber onde ele estava. O garoto estava sem fôlego e suando por conta de seus esforços anteriores. Ele poderia dar uma resposta à sua mãe, e foi o que ele fez. Ele disse a ela que tinha visto a criatura novamente. Sua mãe lhe disse para parar de brincadeira e ficar fingindo como sempre, e ir de uma vez por todas para a cama. Ele reclamava, revoltado, dizendo que dessa vez se aproximou, olhou para a coisa e até mesmo tocou. Ele lhe contou o quão horrível era esse bicho, com sua pele lisa e rosa, seu rosto esmagado com 2 olhos claros, mas ainda assim, não parecia perigoso. Ele não sabia porque esse ser sempre o ignorava quando ele tentava ser amigável, e à noite sempre fugia de novo e de novo. Ele se sentia mal porque muitas vezes acabava se cortando nos espinhos ao longo do caminho enquanto corria. Sua mãe lhe disse para parar de ficar imaginando coisas, já que tinha uma imaginação bastante fértil, e deixar de contar suas histórias tão ridículas. Ele resmungou enquanto ia em direção ao próprio quarto e deitou-se na cama cheia de vermes para então ir dormir. Algum dia ele conseguiria falar com a criaturinha. Algum dia. Ele só precisava continuar tentando.
A coisa geralmente atravessava o seu quintal durante a noite. Ele simplesmente daria um oi novamente em uma semana.